Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Diene, eu estou com a lição de abertura de hoje. O livro é o Pão Nosso, a lição é a 150, intitulada É o Mesmo. Pois o mesmo Pai vos ama. Jesus, isso está em João, capítulo 16, versículo 17. Nesse capítulo, Emmanuel, ele vem nos dizer que Deus é o mesmo para todas as criaturas, né? E ama a todos com igualdade. Então, Deus é o mesmo, como diz a lição, é o mesmo em qualquer lugar do universo. E Emmanuel começa falando assim: ninguém desprezes os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Aqui, Emmanuel, ele nos traz o peso do valor da confiança em Deus, né? E o quanto é importante confiarmos nele. E nos traz também a importância de sermos colaboradores uns com os outros, né, na caminhada. Hoje eu apoio, amanhã talvez eu seja aquele que precisa ser amparado, não é mesmo? Porque a vida ela muda para todos, né? Por isso Jesus, ele não nos ensinou a superioridade, mas ele ensinou o amor, a compaixão e a misericórdia uns para com os outros, né? Às vezes, tem pessoas que ele acha que ele é forte demais, né, para precisar de alguém. Mas, na verdade, ninguém é tão forte que não precisa de um colinho, gente. Todo mundo, em algum momento, por mais forte que ele seja, ele necessita de um colo. E ninguém é tão fraco que não possa ajudar alguém, que não possa oferecer esse colo, né, para alguém. Então, Emmanuel, ele segue falando assim: todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Então, diante de Deus, não existe privilegiados, né? Favoritismo é coisa do homem. É o homem que monta seus favoritos, né? Deus não. Então, às vezes a gente olha para a vida do outro, né, de alguém, e fala assim: nossa, a vida dele é perfeita. Ele não sofre, ele não passa por provas, ele não tem problema, essa vida que eu queria ter. Gente, mas as batalhas, na verdade, elas visitam todos nós, em algum momento da nossa vida. Todos nós somos visitados. Então, não existe privilegiados, porque se aquela pessoa que veio, que a gente imagina que ela não tem problema nenhum, que ela não passa por provação, essa pessoa, às vezes, ela tem, como algum de nós, né, ela possa estar passando por batalhas que ninguém imagina. Você está olhando a aparência. Até porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, não existe alguém aqui que está tendo um privilégio do plano divino de não passar por provas e expiações, para não ter suas batalhas a vencer. Aqui é um planeta de provas e expiações. Mas, olha, o que nos conforta é ter a certeza de que Deus não te esqueceu. Porque Deus não esquece de nenhum de nós, né? Por isso que ele nos enviou o Cristo, né? Porque Cristo, ele veio amparar justamente as almas cansadas. Foi para isso que ele veio. Foi isso que ele demonstrou para nós, que ele veio para amparar aqueles que estão cansados. Então eu volto lá no início da mensagem de Emmanuel, quando ele fala assim, que o segredo está na confiança em Deus e em Jesus. Ou seja, está tudo certo. E muitas vezes a gente não vai conseguir orar. Nós não vamos conseguir elevar um pensamento sequer a Deus. Mas o mais importante, se você não consegue
Orar, coloque a certeza no seu coração que Deus não te abandonou. Coloque a confiança, é o mais importante, né? Porque Deus não te abandona, não abandona nenhum de nós. E Emmanuel, ele segue falando assim, em suas sessões numerosas há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Então, não existe privilegiados, mas existe aquele que é mais devotado. E nós devemos pegar a devotação dele como exemplo para as nossas vidas. E não bajular a pessoa. Né? Muitas vezes a gente vê a pessoa ali que ela é dedicada, que ela está numa dedicação para a sua evolução moral, ela está no lugar melhor do que a gente em termos de elevação moral, né? Aí a gente começa a bajular a pessoa. Isso está errado. Nós não temos que bajular, nós temos que pegar o exemplo de tentativa, de esforço de melhorar, né, daquela pessoa. Então, talvez a pessoa que a gente esteja admirando também esteja cansada. A gente não sabe. Às vezes ele está ali fazendo o seu melhor, se dedicando o máximo na sua evolução, e, na verdade, ele também, como por ter as suas batalhas individuais, muitas vezes batalhas invisíveis, ele também está cansado. Então, nós não devemos bajular quem está numa situação de mais dedicação, né, na sua melhora. Nós temos que pegar como exemplo. E Emmanuel segue falando assim, criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, ou seja, uma estátua ela não sente dor, ela não se decepciona, ela não enfrenta tentações, ela não chora, né? Mas aí Emmanuel segue falando assim, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Ou seja, aqui ele nos diz que a estátua não sente, mas o nosso próximo sim, ele sente. Então, quando ele fala aqui que muitas vezes o nosso próximo está em uma condição que ninguém deveria abusar, Emmanuel está chamando a nossa atenção, dizendo que às vezes somos rápidos demais em julgar alguém, mas lentos, né, para compreender a situação que a pessoa está passando. Nós julgamos pela aparência, né? Então, nós não devemos esquecer que muitas das pessoas estão, na verdade, sobrevivendo emocionalmente. Ele está aqui diante de nós, numa situação, aos nossos olhos, boa. Nossa, como eu falei lá atrás, né? Essa pessoa parece que não tem problema, ela não tem dificuldade, e, na verdade, ela está sobrevivendo emocionalmente, né? Então, nós temos que ter o quê? Um olhar mais amoroso para com o nosso próximo, né? Porque quantas vezes uma alma endurecida, ela é apenas uma alma ferida. Ela só não demonstra. E nós, rapidamente, a julgamos, ao invés de compreendermos, né? E Emmanuel, ele segue falando assim, pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem, sob nomes diferentes. Invariavelmente, é o mesmo Pai. Conservemos, pois, à luz da consolação, a bênção do concurso fraterno. A confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Então, seguir para o alto, utilizando os próprios pés, é o mesmo que dizer, ninguém vai caminhar por você. Essa caminhada é sua, né?
Ninguém vai fazer esse trajeto por você. A caminhada ela é individual, é intransferível, né? A batalha que você veio aqui para vencer, ela é só sua. Porque cada um tem a sua. Mas Deus, ele nos ama por igualdade, como disse a mensagem, né? Deus é o mesmo para todos nós. Deus é o mesmo para cada um com as suas batalhas, né? Então haverá sempre recursos à nossa volta, nos auxiliando para que possamos chegar lá no alto, mais vencedores de nós mesmos. Ainda mais vencedores. Porque a batalha, na verdade, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, aqui, nesse planetinha de provas e expiações, essas batalhas estão aqui. É contra nós mesmos, são nossas. São batalhas nossas, porque Deus é amor, né? Ele não criou para nós batalhas, nós a criamos. Então, nós temos que vencê-la. E o seu amor é tão grande que ele nos deixa recursos sempre para nos auxiliar. E nós vamos ficar com a reflexão que Deus não esquece de nós. Nunca. Tenhamos essa certeza em nossos corações, que nós vamos caminhar com mais leveza, vamos vencer cada prova, cada dia o seu dia, de uma forma amena, de uma forma mais segura, de uma forma com o coração mais calmo, porque Deus não esquece de nós. Basta confiarmos nisso, tá bom? Então, eu convido a todos a fechar os olhos e elevarmos nosso pensamento a esse Deus amoroso, a esse Deus justo, que não faz acepção de pessoas, mas ama de forma com igualdade a todos nós, independente do que somos, do que fazemos, do que caímos. Ele está aqui sempre para nos levantar e nos encorajar a seguir. Cair faz parte da nossa caminhada, mas Jesus coloca sempre força em nossos corações para que possamos levantar e prosseguir, vencendo todos os dias, cada dia uma batalha, porque Deus está conosco o tempo todo. Obrigada, Deus, por esse amparo. Obrigada, Jesus, por todo o seu amor também, pois aqui vieste nos dar grandes exemplos e encorajando a cada um de nós a prosseguir sempre. Que a tua paz, Senhor, cerque a cada um de nós nesta manhã e a tua luz estenda conosco durante toda a semana. Que assim seja. E agora nós estamos com o Livro dos Espíritos, que está com Luiz Bert. Olá, gente, bom dia. Tem o Luiz jovem e o Luiz menos jovem. Vamos lá, gente. Então, eu queria agradecer primeiro a Diane por ter feito essa abertura tão bacana, né? É engraçado como as coisas se conectam sem a gente se conversar, né? No plano espiritual, eles acabam ajudando a gente ou inspirando a gente de alguma forma. Hoje nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, que é esse livrinho aqui com 1019 perguntas, nessa edição, que é a última edição. E a gente está no... Hoje a gente terminou a Lei da Sociedade, a semana passada, e agora a gente começa uma nova lei. São as 10 leis naturais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então começa a Lei do Progresso. Então Kardec, da forma como ele dividiu, né, cada capítulo está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que falam das leis morais, e dentro dessa parte terceira, a Lei do Progresso, e dentro da Lei do Progresso nós vamos estudar o primeiro subitem, que chama Estado da Natureza. E vai da pergunta 776 a 778, né, que aí Allan Kardec traz para a gente, né, da forma como ele estruturou, como ele era o acadêmico, ele estruturou para a gente poder entender coisas da vida, né? O Livro dos Espíritos responde perguntas do dia a dia da nossa vida.
à luz do Espiritismo, né? São respostas que os Espíritos deram a perguntas que ele enviou a milhares de médiuns na época e depois ele consolidou. Então é um estudo científico dessa forma, as respostas que estão aqui, as perguntas são dele, inspiradas talvez, porque ele também foi inspirado pelos Espíritos, mas as respostas são dos Espíritos catalogadas por ele através de cartas que ele recebeu. Então se a gente... Deixa eu ver se isso vai funcionar... Maravilha. Então a gente indo pro... Só para fazer Só para fazer o objetivo de hoje, né? A gente vai compreender o que é o estado da natureza e como é que ele divide esse estado transitório da etapa primitiva e como Deus conduz a lei do progresso. E a sequência que a gente vai falar é a introdução, que eu estou fazendo agora. Eu vou fazer a leitura dialogada dos textos e depois a gente vai fazer uma síntese final. E eu quero começar com essa frase, né, que está no livro Fonte Viva, no capítulo 21, Maioridade. Todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. Então a gente estava falando aqui agora há pouco sobre, né, a gente fazer a nossa parte. E é interessante que o Espiritismo, a principal mensagem para mim de tudo que eu já estudei e tudo que a gente olha dos livros do Pentateuco e dos livros que a gente lê, é que não fala para a gente tentar começar mudando o mundo. A lei do progresso, e a gente vai ver isso hoje, fala a gente começar progredindo nós mesmos. É a reforma íntima. Como é que a gente vai conseguir fazer a transição planetária do mundo de provas e expiações para a próxima etapa? Através da evolução individual de cada espírito deste planeta. Como é que eu faço isso? A minha reforma íntima. Então, se a gente for começando o estudo, para a primeira pergunta do capítulo, pergunta 776. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Olha que pergunta interessante. E a resposta dos espíritos: não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E aí, só para a gente refletir, né, o estado de natureza é o ponto de partida. Então, aquela natureza primitiva, aquele estado animal, eu vivo na floresta, no meio do nada, não tenho nenhuma tecnologia, mas não sobrevivíamos naquela época. O homem primitivo não sobreviveu, ele tinha fome, ele ia na natureza, pegava uma fruta, ou ele caçava, ele tinha frio, ele ia, se escondia em algum lugar, se cobria com folha, se cobria com o que ele achava, ou com pele de animal. Então isso é o estado da natureza. E a lei natural são as leis divinas, que propulsionam a gente ao progresso. Então essas são as duas coisas. Eu tenho um slide aqui só para a gente deixar claro essa distinção entre o que é lei natural e o que é o estado da natureza. Então, a lei natural a gente já estudou aqui, tá, gente? Mas eu confesso que é sempre interessante fazer, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu sempre aprendo mais um pouco. Então, ao fazer a preparação para o estudo de hoje, eu também aprendi mais um pouquinho, né? Então, eu relembro estudos que a gente já fez. E aí eu voltei no próprio Livro dos Espíritos, esse livro que a gente está estudando aqui hoje, a pergunta 614, Allan Kardec perguntou: o que se deve entender por lei natural? E a resposta foi: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz, o homem só é infeliz quando se afasta da lei natural, ou das leis naturais. E onde está escrita a lei de Deus? Kardec vai lá e pergunta, né? Não está claro isso. Obrigado, Espíritos. Gostei da resposta, mas onde eu encontro essa lei? A resposta dos Espíritos: na consciência. Ou seja, está dentro de cada um de nós. Como é que a gente se sente infeliz? Quando eu vou lá e infrinjo essa lei natural, que é a lei do amor. Acima de tudo. Se eu esquecer de tudo o resto, é a lei do amor. Se eu não praticar o amor, eu não consigo alcançar a felicidade. E aí, só para a gente reforçar, né, e entender um pouquinho melhor, as leis naturais são todas as leis de Deus.
E a gente tem dois grandes divisões aqui, né? Uma são as leis físicas, que elas são aplicadas, e aqui neste orbe ela tem algumas regras. Então um exemplo é a gravidade. Uma lei física. Ela é mutável? Aqui não. Mas a gravidade no planeta Terra é igual à gravidade na Lua? Não. O princípio é o mesmo, mas ela tem uma medida diferente. O fator de gravidade na Terra é maior porque a massa do planeta é maior, então eu tenho mais gravidade aqui do que eu tenho na Lua, mas a lei é única e imutável. Nesse próprio capítulo das leis naturais, Allan Kardec pergunta, essas leis mudam? Não, porque Deus é perfeito. Ele criou as leis perfeitas. Então as leis são imutáveis. E aí a segunda categoria de leis são as leis morais. As leis morais são aquelas que estão gravadas na nossa consciência. Essas são as leis, e a gente está estudando, né, nesse estudo do Livro dos Espíritos, a gente está no meio dela, a gente está na 8ª, que é a lei do progresso. Né, eu trouxe aqui a listinha das 10 só para a gente relembrar. Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, que destruição aqui, lembre-se, é transformação, tá? Ele usa o nome destruição, mas talvez aqui, muito pela questão de tradução do francês para o português, mas na verdade a lei da destruição, eu gosto de lê-la como transformação, né? Que através da destruição eu transformo. A lei da sociedade, a lei do progresso, que é o que a gente está estudando, a lei da igualdade, que é a próxima no estudo, a lei da liberdade e, por fim, a lei da justiça, amor e caridade. Essas são as 10 leis que estão aqui, ó, gravadas na nossa consciência, no nosso ser. Aí você fala, mas eu estou infeliz. Eu estou seguindo essas leis? Né? Vai da lei do trabalho, a lei da adoração. Eu amo Deus, eu estou sendo... E trabalho aqui não é trabalho de... só trabalho remunerado, gente. É qualquer trabalho produtivo, qualquer trabalho útil. Se eu estou auxiliando o próximo, se eu estou cuidando do meu filho, se eu estou ajudando o meu vizinho, se eu estou lavando uma louça em casa, se eu estou lavando uma roupa, qualquer coisa. Então, sempre que eu infrinjo essas leis, eu estou gerando o quê? Infelicidade interna, porque é como os espíritos responderam. Tá claro que é lei natural, gente? Carlos? Luiz, desculpa interromper. São 11 leis. A primeira começa com a lei divina natural. A lei da adoração é a segunda. Você está lendo isso aonde, Carlos? Que eu sempre estudei como comparação de 10. No índice do livro dos Espíritos. Então eu devo ter comido uma bola aqui, mas tudo bem. Vou atualizar isto. Muito obrigado. Você tem... da lei divina ou natural, você está falando, né? É que essa lei divina natural, o que eu considero, ela é a explicação das leis. A lei divina natural é o título que explica como você divide a lei física e as leis morais, entendeu? E aí dentro das leis morais são essas 10 leis que eu estou falando. Essas 10 leis são a lista das 10 leis morais. Então, aquele primeiro item é o que explica. E aí depois as 10 são as que explicam as leis morais. Então essas 10 leis são as 10 leis morais. Da adoração até a lei da justiça, amor e caridade. Então isso está certo e o que o senhor falou também está certo, Carlos. É que é o título, que é o primeiro que explica como se divide as leis naturais entre físicas e morais. E aí as 10 leis morais são essas 10 que estão aqui. Tá bom? Maravilha. Então vamos lá, continuando. Tá claro aqui, gente? Tá claro o estado da natureza, o que é, e as leis naturais, que são essas 10 leis morais, mais as leis físicas que regem as coisas da matéria. Então aqui rege o que? As coisas do espírito são as leis morais. Está gravada na nossa consciência. E o que rege as leis da matéria são as leis físicas. Lembrando que o universo é composto de 3 coisas básicas: Deus, o espírito e a matéria. É isso que os espíritos nos trouxeram. Então, Deus é Deus. Os espíritos, leis morais, são essas 10 leis. A matéria, as leis da física. Tá claro? Então, continuando aqui o estudo, a gente vai para a próxima pergunta, que aí ele, sempre aprofundando o tema,
E aqui está falando sobre a felicidade primitiva. Tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, ou seja, se eu estou lá no estado de homem primitivo, eu não tenho necessidade, eu não preciso de um Wi-Fi. Né? Eu não tenho celular, eu não preciso de Wi-Fi. Menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria. Quando, num estado de menor adiantamento, diante disto, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na Terra? Então tem gente que fala, nossa, o homem era feliz. Éramos felizes e não sabia. Na época do meu avô, que não tinha isso, ele não se preocupava com esse tema. Ou lá na pré-história, que não tinha as sociedades como elas são, os países não se compreendiam, porque eles nem sabiam que existia outra civilização longe. Né? Não tinha guerra. Olha que bacana. Na época do homem primitivo não tinha guerra entre países, porque nem se existia o conceito de geografia, né? Como existe hoje. Isso era ser feliz? Não necessariamente. O que o Espiritismo traz aqui, a resposta é: que queres, né? Que pensas? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. É como o nosso cachorrinho, né? Que é feliz porque está ali, recebe a comida, recebe o carinho e pronto. Está ótimo. É isso que ele está falando. Não tem nada de errado nisso, gente. Mas o que ele está falando é que Deus criou a gente para a gente progredir, como a gente está estudando uma das leis morais, que é a lei do progresso. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Verdade, né? As crianças normalmente são muito mais felizes porque elas vivem que não tem conta para pagar, não tem boleto no final do mês, não tem mortgage para pagar, né? Não tem um chefe chato para aturar. Às vezes tem um professor que não é muito legal, mas vai para a escola, depois volta, está em casa, está brincando com os amigos, está feliz. Então essa comparação que ele faz aqui entre o homem feito e a criança, entre o homem pré-histórico e o homem moderno. Né? Então essa que é a resposta, é não. Essa felicidade primitiva, ela é uma felicidade necessária para aquele estado. Mas conforme a gente vai evoluindo, aí das duas formas, principalmente moralmente, as nossas necessidades mudam. Tem a evolução moral, material, que é científica, e a evolução moral. Qual a evolução é a mais importante segundo o Espiritismo? A moral. O homem pode ter evolução científica sem acompanhar a moral? Sim. Essa normalmente é a maior fonte dos problemas da humanidade. Que eu tenho pessoas super evoluídas com uma moral pequena. O que eles querem? Dominar o mundo. E a gente vê exemplos aqui atuais, que eu não vou citar nomes, mas a gente está vendo guerras acontecendo por conta disso. Tá claro, gente? Alguma dúvida nessa pergunta? Então, partindo para a próxima pergunta, e aqui a pergunta 778, fala do progresso incessante, né? Então a pergunta é: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Olha que pergunta de Allan Kardec, né? Vocês acham que pode, gente? Correto. A resposta é bem clara. Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Se progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Lembra, a gente viu as 10 leis morais. A lei do progresso é uma delas. Se Deus criou a gente para seguir a lei que Ele criou, e o progresso é uma das leis, então a gente pode retrogradar? Não. Carlos? É interessante sobre isso, é que às vezes a pessoa pergunta, mas fulano de tal é uma pessoa tão pacata, tão boa, fazia tanta coisa de uma hora para outra em doida e faz um bocado de coisa má ou errada. Na verdade, ela não era uma pessoa tão boa e tão... Ela estava naquela situação, mas ela não tinha ainda absorvido aquela bondade, porque a partir do momento que a pessoa realmente adquire alguma coisa, ninguém rouba dela aquilo que ela adquiriu. Então ela estava adormecida, se é assim que a gente pode falar. É isso aí. Isso é bem importante, porque se a gente estudar, a gente aprende que a gente não retrograda, então quando isso acontece, as recaídas, é que é recaída para o mesmo estado que ela já estava.
né? E aí vai ao livre-arbítrio. Porque nós temos, quando a gente reencarna, uma oportunidade de começar de novo. Então não significa que você olha aquela criança que acabou de nascer, linda e perfeita, um ser ingênuo e puro. Aquela criança, nesta encarnação, é pura. Mas é um espírito que talvez seja mais antigo do que a gente mesmo. Então nosso filho pode ser um espírito que seja mais velho, como, né, lembrando que o espírito é eterno, do que a gente mesmo. Então, essa parte, e o espiritismo traz essa visão das reencarnações. Então, apesar do espírito, recaiu, o caso do seu exemplo muito claro, a pessoa recaiu, ele teve um retrogrador, ele estava bem, voltou. Não, ele estava naquela faixa, mas ele teve uma recaída, e isso acontece. E tudo bem, gente, porque através das múltiplas encarnações a gente tem a oportunidade de evoluir, e seguindo a lei do progresso. Né? Então a lei do progresso impede o retorno permanente à infância espiritual. Podemos ter recaídas? Sim, mas isso não significa que eu estou retrogradando, que eu estou voltando. Significa que eu estou mantendo o meu patamar. Eu posso sim criar mais bagagens. Né? Através das minhas escolhas, se eu tomo decisões que vão prejudicar os outros, né? Lei de ação e reação, eu estou gerando mais bagagens para mim. Ou seja, eu estou gerando mais resgates, estou infringindo a lei, estou gerando mais oportunidades que eu terei que corrigir. Olha que interessante, eu gosto como o Espiritismo traz, porque traz responsabilidade. Aumentando minhas contas a pagar. Exatamente, exatamente. Como no nosso lar, quando você trabalha, você gera horas de trabalho, quando a gente faz algo que não é bom, a gente gera também horas bagagem. Né? Nós estamos no controle, gente. As nossas escolhas determinam a nossa colheita no futuro. A nossa colheita pode ser super proveitosa, a nossa colheita pode ser mais difícil. É a nossa escolha. E tudo bem se a gente não escolher certo sempre. É normal, porque nós não somos espíritos perfeitos. O que importa é a gente não se prender no remorso e na culpa. É reconhecer o erro com consciência, que é isso que o Espiritismo nos ensina, e não cometer de novo. Como Jesus falou para aquela mulher adúltera: vá e não peques mais. Ele não deu uma lição de moral, ele não falou nada para ela, mas também não passou a mão na cabeça falando: tá tudo bem o que você fez. Não. Porque ele sabia que ela estava arrependida no coração ao olhar para ela. Ele sabia do arrependimento. Então esse é o primeiro passo. E aí ele chamou ela para o quê? Para ação. Vá e não peques mais. Olha a sabedoria do nosso governador planetário, que com uma simples frase transformou a vida de uma pessoa. Sem ser conivente, mas com benevolência, com amor. Ele trouxe ela para perto dele e para o caminho reto de encontro a Deus. De novo, nossa escolha, respeitando o livre-arbítrio dela. Porque se ela não quisesse fazer, tudo bem. Ele não ia repreender ela. Ele não ficou esperando, não ficou lá com um caderninho anotando depois, né? Não. Porque isso está gravado aonde? Na nossa consciência. Está aqui. E no nosso coração. Alguma pergunta deste tema, gente? Tá claro? Tá fácil de acompanhar? Então tá bom. Vamos lá. Para fazer uma análise geral desse tema que a gente estudou hoje, já indo aqui pro final, para fazer a transição pro próximo Luiz. Esse tema ele fala sobre o progresso, essas 3 perguntinhas, né, que é esse subitem do capítulo da Lei do Progresso. Ensina que o estado da natureza é uma fase inicial e não um ideal definitivo. Então a gente começou assim, o planeta Terra começou nesse estado da natureza, com o homem primitivo. Como a gente sabe, a ciência prova. Né? A gente já achou fósseis dos homens primitivos, os instrumentos, então isso é fato.
certo? O planeta era uma bola de fogo que foi se solidificando, esfriando, o núcleo foi esfriando, enfim. E aí conseguiu formar a crosta da Terra mais sólida, começou depois, os vapores começaram a se condensar, formou água, e foi assim passou a evolução aos bilhões de anos ao estado que estamos hoje. E o progresso desejado por Deus conduz o ser humano da simplicidade instintiva para a consciência. Olha que bacana isso. A gente, no princípio, age por instinto. Instinto de sobrevivência. O homem primitivo ele agia muito mais por instinto de sobrevivência do que pela consciência moral. E a consciência aqui é moral. Então, fazendo o instinto é o animal e a consciência é o hominal. É o ser humano. É o que diferencia. Então, o animal... um cachorro, de novo, né? Eu tenho um cachorro, então é fácil falar sobre isso, ele age por instinto. Se você briga com ele, ele vai fugir. Se você dá comida com ele, vai para ele vai ficar feliz. Você faz carinho, ele vai ficar feliz. Isso é instintivo. Então ele sabe que uma pessoa, quando chega perto, está querendo o bem dele, ele vai, por instinto, sentir isso e fica próximo. Se ele percebe que a pessoa não gosta, ele já se afasta. É instinto. E a responsabilidade é a vida moral. Então é isso. Quando a gente progride e começa a entender, ter mais consciência, isso leva a gente, essa responsabilidade é a vida moral, que é a vida em sociedade. A civilização cria... falando de cachorro, né? Tá aí, ó. A civilização cria necessidades e desafios, mas também amplia oportunidades de aprendizado, serviço e aperfeiçoamento. Então a gente acabou de estudar no tema anterior a lei da sociedade, que também é uma lei divina. E a sociedade, gente, olha que interessante, a lei da sociedade, a sociedade, que é o que o Livro dos Espíritos nos ensina, é a forma da gente desenvolver o quê? A nossa consciência. Não é quase contraditório, né? Parece um loop infinito. Né? Para me desenvolver internamente, eu preciso conviver em sociedade. E para desenvolver a sociedade, eu preciso melhorar o quê? Internamente. Olha que inteligente isso. Eu não consigo, se eu vivesse isolado, a gente estudou isso, né? Um monge no Tibete lá, ele vivendo isolado, ele está ajudando a sociedade a se evoluir? Não. A não ser que ele faz como o Gandhi, que foi lá, ficou um tempo, depois voltou e compartilhou os ensinamentos com a sociedade, né? Então ele fez para quê? Para evoluir por um tempo e depois voltou. Mas olha, a gente pegar o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Uma pessoa, gente. Olha o quanto ela mudou o mundo. Uma pessoa. Uma pessoa, o poder que a gente tem. E ela não tinha nada. Ela andava, ela viajava com 2 trocas de roupa. Uma que ela vestia e a outra que ela usava enquanto a que ela estava vestindo ia para lavar. Era isso que ela tinha. E o que ela fez. Aí tem vários outros exemplos. Chico Xavier, por exemplo, né, na nossa terrinha, se a gente for lá para o Brasil, a transformação que ele fez naquela sociedade, tudo que ele trouxe para a gente. Quantos livros ele não publicou através do espírito humano ou de outros espíritos? De André Luiz, para ajudar a gente a entender melhor o espiritismo. Então isso é parte do convívio em sociedade. Né? Se o Chico Xavier tivesse isolado do mundo, ele não teria ajudado tanto quanto ele ajudou toda a sociedade do Brasil, né? Porque ele foi um dos principais divulgadores do espiritismo. E aí a ideia central que esse tema traz, né, que a humanidade não foi criada para permanecer na infância, foi criada para crescer. Então a gente vê isso através dos tempos, né? A humanidade nunca sai estagnada, a gente tem que sair desenvolvendo. Agora a gente tem a nova geração da inteligência artificial, né? Isso vai ser um novo ponto de evolução. As coisas vão mudar, estão mudando. E sempre foi assim. Né? Quando saiu o carro, o motor a combustão, quando saiu lá em final de 1800, aí depois veio o carro, os automóveis. Né? Meu avô, quando era vivo, tinha nascido em 1912, ele viu o carro chegar, né? Que interessante. Né? Hoje os ciclos são muito mais curtos, mas a cada 5 anos a gente tem uma grande revolução. Isso vai acontecendo, é lei do progresso, é natural. É fácil? Não. Mas é
parte da lei natural do progresso. Então essa lei foi criada para crescer, compreender a lei divina e praticá-la melhor. E aqui é chamada para reforma íntima e desenvolvimento moral. Não adianta eu ter progresso material e científico se eu não acompanhar ele com desenvolvimento moral. Chances são que a gente vai cair numa cilada. Então tem que sempre caminhar junto. Desenvolvimento material com desenvolvimento intelectual. Né? O físico e o intelecto. O físico e o moral caminhando junto. E aí um texto do livro Fonte Viva aqui, capítulo 21, maioridade. Todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. Todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. Aqui, se a gente for pensar nas vacinas, né, como surgiram as vacinas, é um progresso, não é? E o que ele ajudou? A coletividade inteira. Então é fácil identificar as coisas que evoluem e que ajudam o coletivo. Né? Mas foi através de uma pessoa que criou, teve uma ideia, pô, ele vai lá, trabalha, desenvolve, evolui. Então essa é a conexão do nosso desenvolvimento pessoal, moral, para a reforma íntima, ajuda o coletivo. Né? O progresso real é avanço de consciência, não apenas avanço material. E por fim, se a gente esquecer tudo isso que eu falei, 3 coisinhas básicas que eu trouxe aqui para a gente lembrar, né? O primeiro, o estudo estado de natureza é fase primitiva e transitória. A lei natural é permanente, as leis divinas são permanentes e conduz ao progresso. Isso é imutável. Deus criou as leis naturais, embutiu ela na nossa consciência, que como nós somos centelha divina, né, quando fala vós sois deuses, é que nós temos isso escrito dentro de nós, do nosso DNA divino, né? DNA não do corpo físico, mas do espírito. Segundo, a felicidade sem consciência não é perfeição. Maturidade espiritual exige responsabilidade e dever. Então a felicidade sem consciência é aquela felicidade primitiva. Eu sou feliz porque eu ignoro tudo o resto. Né? Que a gente fala às vezes, a ignorância é uma bênção. É mais ou menos isso, né? Mas isso te exime de algumas coisas, mas não do todo. Porque eu não sabia, então eu fiz errado. Tudo bem, entende? Agora você aprendeu? Legal, vai, não erre mais. Pronto, fácil, não tem problema. Não precisa se chicotear, não precisa se revoltar, se debater, ficar super preocupado, se culpar, não. Vá e não peques mais. Frase do nosso Mestre Jesus. Ele deixou a receita pra gente. E por fim, terceiro, o progresso é vontade de Deus. Avançamos quando transformamos conquistas externas em crescimento moral. Né? É interessante isso, que a gente está vivenciando isso hoje. Né? A inteligência artificial que eu acabei de falar, ela pode ser usada tanto para o bem comum ou para o bem de poucos. Está aí a sacada, gente. Está aí essa questão do desenvolvimento moral. Eu vou usar isso para ficar rico, só 2 ou 3 pessoas e explorar o resto da humanidade, ou vamos chegar a um ponto onde todos irão usufruir dessa dádiva? Essa é a diferença. É o trigger, né? É bem pequena essa diferença. Basta que poucos compreendam que quando todos tiverem, é quando a gente vai conseguir o desenvolvimento planetário. E aí, por fim, progredir é sair da infância espiritual para compreender e praticar melhor a lei divina. E aí, finalizando, tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. Olha, Chico Xavier de novo, através do Emmanuel, né, no Fonte Viva, capítulo 118. Em nossas tarefas. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. Progresso, gente. O progresso ele não tem saltos estratosféricos. O planeta Terra levou bilhões de anos para chegar onde está. Nós também levaremos tempo e vamos evoluir como? Um passo de cada vez. Não se desespere. Quero ser igual a Jesus Cristo. Não vamos ser, gente. Nessa encarnação ainda não.
Mas posso ser muito melhor do que eu sou hoje? Sim. E é isso que isso que o Espiritismo nos traz. A reforma íntima é passo a passo. E aí eu trago uma reflexão para a gente, né? Que passo concreto a gente pode dar essa semana para progredir em consciência, amor e caridade. Coisa simples, gente. Um passo de cada vez. Vou ajudar meu vizinho, vou ouvir melhor meu filho, minha mãe, meu pai, meu tio, a pessoa que convive comigo, vou ser mais amoroso no trabalho. Isso tudo são passos para caminho ao progresso. Ao progresso que é moral. Então, com isso, gente, encerramos o estudo do Livro dos Espíritos. Eu vou passar a palavra para meu querido amigo Luiz Neto. Muito obrigado a todos e um excelente domingo. Bom dia a todos. Bom dia. Sai um e entra o outro, né? 2 Luiz mais. É interessante que todos nós usamos coisas na nossa vida e esquecemos de como elas são feitas e não paramos para vê-las como elas são feitas. E quem trabalha com construção aqui? Você pode me dizer com quanto tempo levou a construção do Empire State em New York? 102 andares, 410 dias foi construído aquele edifício. Isso na década de 30. Por que ele foi construído dessa forma tão rápida? Porque naquela época já se começava a usar o sistema de construção de pré-moldados. Agora, como é que se cria um edifício de 102 andares sem antes de fazer alguma coisa para descobrir o que está por baixo para sustentar tudo isto? Fundação. Como é que nós conseguimos fazer isto? Através de prospecção, sondagem, para que ali você possa formar uma base sólida, mesmo que essa base, de alguma forma, ela esteja sem aquela estrutura necessária para suportar tamanho e peso. Você tem que reforçar a base. Não é isso? E muito. Por isso, por que nós estamos falando a respeito disto? E vamos entrar no ponto de que o Cristo fez sempre e procurou fazer com que nós tivéssemos base para crescermos. Não é isso? Porque sem base nós vamos entrar em quê? Colapso. Não é isso mesmo? Então nós observamos que o que vem a nós hoje, algo que há muito tempo ele já nos colocou. Quando o rei Davi escreveu o Salmo 139, o que dizia o Salmo 139? Ele diz: Senhor, eu sei que tu me sondas. Me conheces, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. De longe percebes os meus pensamentos. É outro trecho. Mas, quer deitado ou quer de pé. Bom, o que tem tudo isto a ver conosco? Senhor, que é o Deus, nosso Pai, conhece os nossos pensamentos. E Ele está sempre nos sondando para ver aonde nós estamos trabalhando com a nossa capacidade de aprender o que foi dito por alguém que depois de tanto tempo veio até nós. Porque o Velho Testamento, Davi, naquela época, ele veio muito tempo antes de Cristo. Mas já preparando uma base sólida para que o Cristo também pudesse trazer o Evangelho. No livro Universo e Vida,
no capítulo 2, Ante a Grandeza da Vida, que esse é o nome do capítulo, ali Áureo, que é o pseudônimo de Pascal, ele nos coloca informações importantes, dizendo que Davi depois teve uma reencarnação como Saulo de Tarso, depois se transformou no Paulo de Tarso. Não foi ali que na entrada de Damasco que o Cristo perguntou, sondando-o mais uma vez: Saulo, por que me persegues? Olha a sondagem. Mas Saulo, naquela época, depois de todo aquele transtorno que ele sentiu, daquela visão que somente ele percebeu, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Vejamos que esses espíritos que acompanharam e acompanham o Cristo até hoje é uma base sólida para que o cristianismo pudesse se prevalecer diante de uma verdade que é a verdade do amor. Não é? Então nós observamos que no conceito que nós carregamos hoje, nós já temos esse entendimento. Mas, como ele nos trouxe e nos mostrou, através da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, fatores que vêm nos trazer novamente a um entendimento de que, muitas das vezes, nós entramos em colapso. Porque as nossas fundações não são sólidas, não são fortes para suportar o que nós devemos fazer para ter uma estrutura espiritual tamanha para que nós possamos crescer com segurança. E com isto, muitas das vezes, vem o desespero, vem a falta de ânimo, vem os processos de todas as ordens de atribulações que nós podemos colocar na nossa vida. Por isso, nós estamos, muitas das vezes, desconsolados, abatidos diante de tantos problemas que enfrentamos e não conseguimos, muitas das vezes, sairmos disto, porque ainda nós não temos uma base sólida do conhecimento, da fé inabalável. Quando nós temos uma fé inabalável, que é aquela estrutura que nos dá o suporte para que nós possamos crescer em espírito, nós podemos sim sentirmos as nossas estruturas, muitas das vezes, balançando. E devemos balançar. Por quê? Porque nenhuma estrutura é rígida. Nós temos que ser flexíveis. Alguém já esteve parado no engarrafamento em cima de uma ponte? O que faz? Você sente que ela está balançando. Se ela fosse uma estrutura rígida, ela caía. Ela tem que acompanhar o movimento, a flexibilidade. Nada é rígido nesse universo. Tudo existe flexibilidade. Vocês pensam que aquele cilindro de oxigênio, aquele tubo que geralmente é verde, ele é rígido? Não, ele tem que ter uma certa expansão. Tudo no universo é flexível. Tudo. Não estamos estáticos. Por isso, quando o Cristo, naquele versículo que ele nos coloca, que está em João 14, capítulo 14, versículo 15 a 17 e o 26, ele vem nos trazer isto. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco, e estará em vós. O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Esse é o Espírito
de verdade, que nós temos hoje como nomenclatura do doutrina espírita. E se isto não é necessário para a nossa vida, por que estamos aqui? Porque nós paramos o nosso tempo, nós deixamos alguns atributos a ser feitos, algumas atividades a ser feitas lá fora e estamos aqui. É porque nós estamos buscando algo que nos console, que nos dê um norte na nossa vida para que nós possamos trabalharmos em conjunto, como foi dito aqui. A nossa vida não é uma vida de isolamento, como nós podemos pensar, que bom que hoje eu estou sozinho. A casa é toda minha. É isso? Hoje não tem ninguém para me perturbar. Mas alguma coisa está faltando. Será que eu estou em paz com a minha consciência? Será que nesse meio tempo de estarmos sozinhos, muitas das vezes nós nos sentimos muito mais tristes? Por isso que quando Jesus veio trazer este evangelho, que é a boa nova, ele nos trouxe algo que nos consola internamente. E como ele não poderia deixar de estar presente nesta obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E este capítulo 6, que é o Cristo Consolador, através desses pequenos ensinamentos dos versículos que João nos trouxe, ele deveria estar presente nesta obra do Evangelho. Não diz que esta mensagem foi psicografada com Cristo ditando a ela. Mas o Espírito de verdade é um conjunto de espíritos de uma hierarquia maior, mas que com o balizamento que o Cristo trouxe, era uma mensagem que se intitula uma obra que nada mais é do que o pensamento do Cristo. Então é um conjunto de mensagens que não é atribuída ao Cristo, mas tem a sua chancela. E assim, diz assim, Jesus promete outro Consolador. Desculpe, é as instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Veja bem como essa mensagem está colocada na primeira pessoa. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas. São as leis naturais, como foi dito aqui. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. O bem era esparso naquela época. E ele teve esta capacidade de reunir aqueles que formou o seu colegiado de apóstolos, para que trouxéssemos para nós o conhecimento que temos hoje. Se não fosse Paulo, este que o perseguiu, nós não teríamos o conhecimento que temos hoje. Cada um consegue dar um contributo para que a sociedade se melhore. E estes apóstolos foram aqueles primeiros que trouxeram a nós algo que hoje nós vemos que é uma imutável verdade, que é a lei do amor. E ele diz assim, vinde a mim todos vós que sofreis. Todos nós que sofremos alguma tribulação, sofremos? Todos nós passamos por dificuldades. Todo dia nós muitas das vezes levantamos, poxa vida, o que está acontecendo comigo hoje? Estava tão bem ontem, mas alguma coisa está errado comigo. E muitas das vezes deixamos-nos levar para aquele pensamento pessimista e não paramos para descobrir o que é. Nós não paramos para observar o que me fez, às vezes, entristecermos durante a noite. E a humanidade assim está caminhando. Caminhando em busca de algo que muito de nós
ainda não conseguimos entender. Mas temos um objetivo, de sermos felizes. Toda criatura humana quer ser feliz. Todos nós buscamos algo que seja tangível, material, para ali estarmos felizes com aquele momento. E tudo isso nós observamos que o mundo está progredindo. E as construções que nós fazemos hoje, que são visíveis aos nossos olhos, muitas das vezes se materializam diante de nós. Mas esquecemos de observar as construções que nós estamos fazendo naqueles que conosco caminham. Estamos colocando neles fundações fortes, para que eles possam entender o que é buscar a verdade. Somos nós, criaturas, capazes de entender que um ser humano é capaz de evoluir como nós? Sim, porque todos nós buscamos a mesma verdade. E todos nós somos filhos do mesmo Pai. E ele continua: mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, mas, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Nós observamos que quando nós estamos crescendo em espírito, nós não temos ainda a capacidade plena de compreender que esta obra já estava planejada há muito tempo. Estava ou não estava? Pois bem, na observância disto, nas primeiras pregações que o Cristo fez, e isso está no capítulo 3 do livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, ele vem trazer algo que nos vai enriquecer por demais o nosso pensamento hoje. Porque ele não buscava, no meio daquelas criaturas que já tinham se satisfeito com as coisas materiais, mas eram infelizes. Mas ele, convivendo com aqueles que estavam nas grandes aglomerações do povo pobre, mais trabalhadora, os pescadores, é que ele começou a reunir os seus apóstolos. E veja como Humberto de Campos traz para nós, numa linguagem bem romântica, bem lúdica, o que o Cristo dizia para aqueles do qual ele estava rebanhando. E ele diz assim: nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com Batista, no deserto, triste da Judéia. E ele vai colocando nesse aspecto que João Batista foi o precursor, o que antecedeu as verdades que o Cristo viria trazer. E ele vai colocando nesse decorrer que ele entra naquela região onde os pescadores estavam. Mas antes disto, ele foi interpelado pelos sacerdotes daquela época. E um deles, que era Hanã, que significa Anás, sogro de Caifás. Todos estes nós vamos observar que naquela época eram os que começaram a condenar Jesus no momento onde ele foi preso. E esse Hanã começou a interpelá-lo. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus.
exclamou o Cristo com modesta nobreza. Fundação. Ele precisava fundar, dar uma estrutura sólida para que nós pudéssemos ter este evangelho hoje. Não é mesmo? Reino de Deus tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venhas a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propôs-te realizar uma obra divina. Já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Olha como era tratado a grande massa de pessoas naquela época. Por aqueles que já tinham um certo conhecimento das leis, principalmente as mosaicas. Lama, ralé e tudo mais. Mas o Cristo, nesta classe, ele encontrou o seu material para implantar o reino de Deus, para que nós pudéssemos hoje desfrutar dele. Ele continua. Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que a do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conhece Roma ou Atenas? As grandes cidades, uma em Roma e outra na Grécia? Ele desconcertou Hanã nesse momento. Conheço o amor e a verdade. Ponto final. Disse Jesus convictamente. Tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo, leis humanas. Não é isto? Inquiriu Hanã inquieto. E Jesus disse: sei qual é a vontade de meu Pai que estás nos céus. Respondeu o mestre brandamente. O sacerdote contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. E Jesus, continuando na sua peregrinação, se aproximou do lago. E lá ele encontrou Simão e André e perguntou a eles: André lembrou-se de já ter o visto. E exclamaram respeitosamente ao Cristo: sede bem-vindos. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho com um olhar encendido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André manifestou a sua tocante ingenuidade e exclamou comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existe tão poucas casas. Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. E ele perguntou: quereis ser meus discípulos?
André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando os sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro. Que homem seria aquele, onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Lembra-se do Salmo? Senhor, por que tu me sondas? Jesus já os conhecia. São seus propósitos que vieram para que nós pudéssemos conhecer a verdade através de homens comuns, mas explicitamente escolhidos a dedo pelo Cristo, antes deles vir a carne. Por isso que ele falou que já tinha consciência de que os seus apóstolos viriam. E ele continua. Jesus os abraçou com imensa ternura e, como os demais companheiros, se mostrassem admirados e tocassem entre si de térios ridiculizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum. E encontrou Levi. Quem é Levi? Mateus. E ele disse: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou-o com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolhe os impostos do povo, devido a Herodes. A Judéia, naquela época, era ocupada pelo Império Romano. E Levi era, de uma certa forma, olhado com desdém e, às vezes, com grande temor, sendo judeu recolhendo o imposto para os romanos. Não pegava bem naquela época. E ele diz a Levi: queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Quem de nós estaremos prontos para aceitar um chamamento deste, para mudar a nossa trajetória de 180 graus? Saímos dos bens materiais para irmos de encontro a um bem espiritual. Não quer dizer que nós vamos abandonar as nossas coisas materiais para seguir as coisas espirituais. Não é um bom senso. Mas darmos valor e prioridade aos bens materiais, acima dos bens espirituais, estaremos caindo em erro. Porque o nosso corpo perecível vai tornar de volta à terra. O que vai sobreviver é o espírito, levando as qualidades boas ou más, para depois tornar a reencarnar e progredir e progredir. Por que não fazermos isto hoje? Começarmos a nossa tarefa de fazermos as fundações definitivas para que o homem espiritual nasça dentro de nós, sendo benevolentes para conosco e benevolentes para com o próximo. Não há caminho seguro a não ser este caminho que Cristo nos apontou e nos tem mostrado este caminho a todos os instantes, devotando a nós um carinho tão imenso que ele falou que não nos deixaria desamparados, enviaria um Consolador. Por isto, quando ele nos traz essas mensagens através de literaturas, através de outras pessoas que nos levantam o ânimo e nos consolam em nome do Criador, que contribuição nós estamos dando para que o reino de Deus implante no outro e em nós mesmos? Sejamos justos para conosco. E não sejamos carrasco para conosco e para com os outros que estão ao nosso derredor. Porque a justiça do Pai, ela é maior do que a justiça dos homens. Porque ela é a verdade. E essa verdade se traduz em amor. Não é o amor que passa a mão na cabeça do outro,
mas é um amor que levanta o outro que está caído, para que ele possa começar a retrabalhar o seu espírito ainda que está cansado. E este caminho nós vamos trilhar. Cedo ou tarde nós vamos chegar à perfeição, porque o Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esta é a grande verdade. O Pai é o amor que une o universo da mais ínfima galáxia até o último átomo que nós temos conhecimento. São partículas magnéticas. É o magnetismo que nos move um ao outro, atraindo-nos e muitas das vezes nos repulsando uns aos outros por ainda não compreender que a capacidade de amor que nós temos é infinita. É maior do que o nosso ódio, que muitas das vezes ainda despejamos no coração do outro. Não há caminho melhor a ser seguido do que a compreensão deste bem maior, que hoje nós temos em mãos, não pela doutrina espírita somente, mas por todas as religiões que pregam o amor como a base de tudo, a fundação extrema, pois construção nenhuma consegue parar de pé sem as fundações. Uma fundação sólida, onde o amor prevalece, na sociedade, no lar, no trabalho, nós iremos realmente vencer a nós mesmos, o nosso orgulho, o egoísmo, para que um dia nós possamos dizer verdadeiramente que eu aprendi a amar o nosso companheiro que está ao nosso lado. E que Jesus nos abençoe e nos dê forças e coragem para que saibamos compreender que não há luta maior do que vencer a nós mesmos. Faremos a nossa prece e logo em seguida passaremos a nossa atividade, que é do passe. Por isso agradecemos a Ti, Pai, pela oportunidade bendita de estarmos encarnados neste momento, vivenciando a doutrina que nos acolhe com tanto amor, e por termos os nossos benfeitores a nos dar fortaleza de ânimo para que nós possamos prosseguir. E que cada espírito protetor de cada um de nós que aqui está também possa nos intuir e possamos aceitar esta capacidade de amar, dando o nosso contributo, enfim, para que o amor prevaleça acima de todas as coisas, pois assim o Cristo quer, que o amor cubra a multidão de pecados. E assim não sofreremos as agruras que muitas das vezes fomos nós mesmos que perpetramos a nós. Mas, aprendendo a amar, veremos que este amor fará com que nós sintamos paz interior e tudo mais se tornará brando e pacífico em nosso coração. Que a Tua paz nos abençoe, hoje e sempre, e assim seja.